Olá pessoal, saudações a todos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é a hipertrofia muscular. É a dica de hoje. Tá? E hoje vou falar mais especificamente sobre 5 dicas fundamentais que vão garantir o sucesso do seu treinamento de hipertrofia. Então, hipertrofia muscular. O que é isso? Hipertrofia muscular, dentro do conceito, é o aumento da área de secção transversa do músculo. Você tem a fibra muscular, ela tem um determinado calibre. Dentro da fibra muscular, você tem outras unidades menores que são as miofibrilas. Com a hipertrofia, você tem um aumento desse calibre. Tá? E como que isso ocorre? Por meio de miotraumas, microlesões, e nessas microlesões você tem aí rompimentos das fibras, das miofibrilas musculares, tem desarranjo das linhas Z do sarcômero, você tem a desorganização, o desarranjo das organelas e outras estruturas musculares, e aí com a alimentação, a correta dieta e o suprimento adequado, você vai conseguir ali fazer a regeneração dessas miofibrilas. Então, tem uma outra teoria que é sobre as células satélites. Essas células elas ficam adormecidas e elas são ativadas por meio de estímulos, ou seja, treinamento. Esses estímulos é o treinamento. Estando elas ativadas e estimuladas por meio de treinamento, elas fazem parte ali do processo de regeneração e, consequentemente, hipertrofia muscular. Então, em relação aos 5 elementos, as 5 dicas fundamentais, a primeira é: coma mais. Você precisa da quantidade de suprimento, de nutrientes, macronutrientes e micronutrientes para você fazer o processo de regeneração da fibra muscular e para você alimentar de energia a fibra muscular que você aumentou ali o calibre. Se você faz um treinamento para hipertrofia, você aumenta o calibre da fibra, ela precisa de energia para você manter aquele calibre ali. A partir do momento que você tem um suprimento de energia adequada que vem por meio da alimentação, como os carboidratos, por exemplo, aí das proteínas, você tem atrofia, ou seja, você tem uma redução dessas fibras musculares. Segunda dica, suplemento. A maioria dos suplementos eles são desnecessários. Muitas vezes a maioria das pessoas sai aí das lojas de suplementos carregadas de whey protein, BCAA, IZMA, creatina e outros tantos, mas na maioria das vezes um whey protein e uma creatina no máximo já é suficiente. Muitas vezes nem isso, só a alimentação ela já é o suficiente. Se você se alimentar bem, com a quantidade de nutrientes necessários, já vai ser suficiente para você garantir hipertrofia. Em alguns casos, sim, um profissional ele vai prescrever para você a suplementação adequada. Então, primeiro, comer mais, e segundo, suplementação adequada. Terceiro, você deixar a refeição, a maior refeição, para depois do treino. Se você come muito ao longo do dia, por exemplo, e você treina à noite, não adianta você comer pouco após o treino. Quando você deixa uma grande parte de refeição ao longo do dia e você não tem um gasto calórico mais alto, como você tem durante o treinamento, você acaba acumulando essa energia no seu abdômen e você transforma isso em gorduras viscerais, você estoca mais energia. Então, terceira dica, deixa a sua maior refeição para depois do treinamento. E a quarta dica, exercícios aeróbicos. Sim, exercícios aeróbicos. Muita gente, poxa, mas os exercícios aeróbicos eles não vão fazer eu perder massa muscular? Depende. Se você fizer muito exercício aeróbico, se você, na sua frequência semanal, que é uma das variáveis de treinamento relacionadas a volume, e a duração do treino diário, se você fizer com uma intensidade e com um volume muito alto, sim, você vai emagrecer porque você vai estimular mais hormônios catabólicos, noradrenalina, adrenalina, cortisol, e aí sim você vai acabar tendo um aumento do catabolismo, em detrimento do anabolismo, e aí você vai sim ter como resultado disso emagrecimento. Mas um treinamento aeróbico de 2 a 3 vezes na semana, com uma intensidade moderada ou alta, até dependendo
da situação, do metabolismo de cada pessoa, da avaliação que é feita sobre essa pessoa, tá? Pelo contrário, ela vai até favorecer a hipertrofia, tá? Porque você vai aumentar o fluxo sanguíneo, as células musculares, as fibras musculares serão mais bem nutridas e aí isso vai favorecer a hipertrofia muscular. E a quinta dica e mais importante, na minha opinião, é a periodização do treinamento. Você precisa ter, tá, uma estrutura, você precisa seguir um planejamento para você alcançar esse determinado fim. Não adianta você chegar e fazer o programa de treinamento, seja na academia, seja no seu condomínio, tá, de maneira aleatória, tá, sem método, sem nada, tá, que você não vai obter sucesso no seu treinamento. Então é necessário estruturar o seu treinamento, é necessário pensar no programa de treinamento voltado para essa finalidade. Existem diretrizes voltadas para isso, por exemplo, para hipertrofia muscular, onde você faz aí, alguns autores colocam de 6 a 12 repetições, outros até 20 repetições, para você alcançar a hipertrofia muscular. Então é necessário manipular essas variáveis de treinamento, repetição, tá? Número de séries, tempo de contração, tempo de intervalo, se vai ser 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, até 120 segundos, normalmente prescrito para hipertrofia muscular. E o planejamento não é aquela série de academia que você entra e aí o professor ele faz uma série para você, você fica lá 3 meses fazendo a mesma ficha, às vezes 6 meses, tem gente que faz aniversário com aquela ficha de treinamento. E você não tem uma progressão, você não tem um intervalo, você não tem um pico de treinamento. Então é necessário ter esse planejamento aí para 3 ou 6 meses para você garantir o sucesso do treinamento. Eu tenho um programa de treinamento, tá, voltado para hipertrofia muscular, que é o HM12, um programa de 12 semanas, tá, onde tem uma fase 1, uma fase 2 e uma fase 3, uma fase linear, uma fase não linear e uma fase 3 não linear ondulatória. Tá? Então tem uma variação. Esse programa de treinamento ele está estruturado. Esse programa ele é feito para pessoas que já têm uma experiência com treinamento, mas aqueles que não têm também pode participar, desde que faça um programa básico breve, tá? Participe de uma fase básica. Fazendo a fase básica, eu entro nessa fase específica de hipertrofia muscular, tá? E aí é o momento que essa pessoa vai fazer o HM12. Tá ok, gente? Então essas são as 5 dicas. E para mais informações, entre em contato comigo, você pode entrar em contato comigo, deixa a sua dúvida aí, se você está vendo no Facebook, tá? O telefone é DDD 21, do Rio de Janeiro, 98649-7506. Você pode entrar no meu site também, que é o www.davidsoncastro.com.br, ok? Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente e deixa a sua dúvida aí. Um grande abraço.